Inclinemos a cabeça só por um momento. Querido Pai Celestial, estamos gratos por estar aqui esta noite. Estamos gratos por saber que Tua presença está aqui conosco. Agora rogamos que ministres a cada um de nós conforme necessitamos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Faz-me sentir bem ter esses microfones funcionando. Senti muito que tenha atrapalhado um pouco ontem a mensagem que tanto queria que compreendessem. E eu queria que vocês não deixassem de ver isso. É a âncora que temos. Não estamos ancorados por uma igreja. Estamos ancorados em Cristo, vejam. Ele é esse único caminho, Ele é o único lugar de segurança, o único lugar em que Deus alguma vez pôs o seu nome. E Deus disse que se encontrariam com o povo no lugar que Ele escolheu para pôr seu nome. Não em qualquer porta, mas na porta que Ele escolheu. E nesse lugar Ele se encontraria com o povo. E ali somente. E verificamos que Deus nunca pôs o seu nome, em parte alguma, a não ser em seu Filho Jesus Cristo. Uma vez que o Filho sempre recebe o nome do Pai. E agora você diz, bem, a que isso se aplica hoje? Cada um diz, eu estou em Jesus. Ele é a palavra. Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Novamente, também está escrito em Apocalipse, capítulo 19, quando ouvirmos vindo a noiva e o noivo com a veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. E isto é, Ele é o poder vivificador. Ele é o Espírito Santo. É isso, a dinâmica que entra na mecânica, as palavras que a fazem viver. E tudo isso tem de funcionar em conjunto, ou simplesmente não funcionará. Tem de tomar a totalidade da Bíblia, de Cristo, o Evangelho pleno. Quero dizer sobre este painel que assisti na televisão ontem à noite, sabendo que seria apresentado e assisti. Quero comentar sobre esses irmãos, os que estavam nesse painel, tal primor em responder perguntas e... Sou muito crítico, sabem, de qualquer modo, mas não havia nada para se criticar ali. Absolutamente genuíno e pude concordar com isso 100%. Obrigado. Aquelas respostas foram diretamente ao ponto e sem dúvida apreciei isso e somente queria ter um filme para apresentar em minha igreja em casa. Realmente agradável. Estou tão agradecido em saber que Deus tem lidado nos outros campos, além do nosso próprio grupo pentecostal, e está levantando homens. Essa semente de Deus que tem estado depositada ali por todos estes anos, esperando pela luz resplandecer na frente deles. Isto também nos dá uma advertência, amigos, ao saber que Jesus disse, quando essa virgem adormecida tinha começado a entrar para comprar azeite, aí foi quando o noivo estava vindo. Assim, podemos ver, por meio disso, quando vemos episcopais, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos entrando para obter o azeite, então essa foi a hora em que o noivo veio. Recordemos-nos disso. Nunca me ocorreu de Billy, meu filho, dizer-me tal como há alguns minutos. Ele disse, papai, não estou lhe dizendo o que fazer, não tenho intenção de impressioná-lo com alguma coisa, mas, papai, o que quer que faça, dedique todo o seu tempo a essas pessoas enfermas. Ele disse, nunca vi tantas pessoas enfermas, eu distribuí 200 cartões em alguns momentos a tantas pessoas enfermas. Muito raramente me diz isso. E então, eu vim esta noite com algumas pequenas notas escritas aqui, alguns comentários sobre o julgamento que se aproxima, e sabendo que estamos sentados aqui esta noite com a própria ira de Deus estremecendo embaixo de nós e logo ela o golpeará. E sabendo que a ira de Deus está esperando, no momento em que for dito, estará terminado para milhões. E sabendo disso em meu coração, sabendo que é assim, então vemos tantos enfermos se acotovelando.
E pensei, esta noite, na maioria são cristãos, e permitam-me dizer a vocês, filhos de Deus, sejam o que fizerem, desprendam-se de tudo. Sirvam a Deus dia e noite de todo o coração. Vocês podem sentir que há algo errado, podem constatar ao caminhar pelas ruas, podem, onde quer que vão, sabem se são espirituais e sei que são. Eu estava conversando com um homem, o irmão Strome, não sei se Tony está aqui ou não, ele estava... Tony Salame. Não, estou falando do Tony errado. Não é esse Tony. Esse é o Tony de Tucson. Qual é o nome dele? Strome. Eu sei que é Salame Strome ou algo assim. Eu fico totalmente... Em sua loja outro dia, um homem entrou. Foi impressionante. Ele estava dizendo algo que me fez recordar da última vez em que eu estive na Índia, onde eu acho que o Senhor nos deu a maior multidão que já tivemos em uma só ocasião, foi em Bombaim. Não conseguimos nem mesmo encontrar lugares em parte alguma para acomodar-nos, dezenas e dezenas de milhares de pessoas. E pouco antes de chegarmos ali, havia um jornal traduzido. Bem, a Índia é um país bilíngue, o jornal é em inglês. E disse, bem, os terremotos devem ter acabado, os pássaros estão voltando aos seus lares em seus ninhos. Alguns dias antes, os terremotos vieram que derrubaram as cercas e coisas tais, os pequenos pássaros encontraram abrigo para si nas rochas e constroem seus ninhos, e à tarde ou ao meio-dia, quando o sol está realmente quente, todos os animais ficam em volta daqueles muros de pedra para ficar na sombra. E por 2 dias os pássaros ficaram nas árvores, não queriam voltar para seus ninhos. E por 2 dias os animais, as ovelhas e o gado não queriam se aproximar. À tarde, se demorar junto àqueles muros, ficaram no campo e se recostaram uns aos outros para fazer sombra. Então, subitamente, um terremoto que balançou os muros e derrubou os edifícios. E veja, se aqueles pequenos pássaros tivessem estado ali, teriam perecido. Se o gado tivesse estado embaixo, as ovelhas teriam perecido. Deus advertindo a natureza. Alguns dias atrás, na loja do irmão Tony, eu estava ouvindo um homem ali que, quando esse terremoto aconteceu no Alasca, eu estava pescando lá, do que chamamos Stony Point, no México. E disse, os pássaros não queriam se alimentar e os peixes não queriam se alimentar. Havia algo errado. Subitamente o terremoto começou. E outro dia, quando aquele aconteceu na Índia, onde quer que tenha sido, disse que estava pescando novamente e pensou, é estranho, esses peixes se alimentam mais ou menos a essa hora, não há nenhuma ondulação na água, a água está tão quieta. Ocasião perfeita para os peixes se alimentarem, mas não se alimentavam. E todos os pássaros, normalmente ali as gaivotas apanhando peixes, estavam todos caminhando na margem, aconchegando-se umas outras. Poucos momentos, o musgo marinho do fundo começou a subir. Um terremoto tinha acontecido do outro lado da terra. Aqueles peixes sabiam que algo de errado estava para acontecer. Aqueles pássaros sabiam a mesma coisa. Certamente, se Deus dá um peixe, um pássaro discernimento, quanto mais devia ele dar aos seus filhos? Sabemos que estamos no tempo do fim, o juízo esperando, de modo que sejamos realmente reverentes. Fuja para Deus de todo o coração. Ó Cafarnaum, tu que te ergues até o céu, serás abatido até os infernos, e hoje se encontra sob o leito das águas. Somente se lembre e ore. Agora, esta noite, quero ler um trecho aqui na Escritura, só por alguns momentos. Vamos orar pelos enfermos. Billy disse que ele distribuiu um monte de cartões de oração, distribuiu alguns ontem e nem cheguei a nenhum deles ontem. E me perguntei, quando o Espírito Santo veio, você simplesmente não pode fazê-lo operar, é como uma pequena alavanca, você engata, marcha. Vocês são os que fazem essa operação do Espírito Santo, não eu. Vocês fazem isso. Vocês próprios. Este modo, eu ontem à noite notei até mesmo no discernimento que isso não se enquadrou com as pessoas como devia. Não pareceram se entrosar. Verifiquei ultimamente o que parece, mais ou menos, enquanto eu estava falando, impondo as mãos sobre os enfermos, eles sabem. Devíamos compreender que em nós foi dado, nós que cremos em Jesus Cristo e nascemos do seu Espírito e fomos cheios com esse poder vivificador, esse
esse poder que está em você, ao impor as mãos uns sobre os outros, como os discípulos, no decorrer da era, absolutamente curava os enfermos, ressuscitava os mortos, mostrava visões, profecias, e exatamente o mesmo Espírito que viveu entre os apóstolos primitivos está vivendo na igreja hoje, operando exatamente as mesmas coisas, e tão logo possamos reconhecer. Veja, não importa o quanto esteja operando, você tem de reconhecer e crer. Não fará nenhum bem até que você creia, mas no momento em que você crê, seus problemas estão terminados, é verdade. Agora vamos ler na Escritura. Eu estava sentado, alguns momentos, anotei mais algumas Escrituras para mudar meu texto para a noite. Quero ler algo da Palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 8, começando com o versículo 40. Ouçam agora, vou ler extensamente. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Não seria essa uma ótima atitude para um grupo esta noite? E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E tendo entrado na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas adormecida. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou à menina, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Agora oremos. Querido Pai Celestial, ao lermos a Tua Palavra, sabemos que isso é verdade, isso aconteceu. Não é alguma história mítica que lemos, quem sabe de um jornal ou de algum livro de ficção, mas isto vem do livro que sabemos ser a Palavra de Deus. Nós cremos que isto aconteceu. Nós cremos que este Jesus, que fez esta coisa notável em duas ocasiões aqui, da mulher com o fluxo de sangue e a criança morta, cremos que ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o apresentou a nós esta noite na pessoa do Espírito Santo. E cremos que ele está aqui conosco esta noite, e crendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e suas compaixões se estendem em direção ao povo. À medida que o povo busca a ele, os mesmos resultados que foram concedidos naquele dia serão concedidos neste dia. Concede novamente, Pai, para que possamos ter uma nova unção, como o irmão Shakarian pediu tão sinceramente faz pouco. E pediu a audiência para crer. Estamos pedindo novamente no nome de Jesus Cristo. Amém.
Quero falar só por alguns momentos, serão somente alguns, porque quero trazer essas pessoas com cartões de oração aqui e orar por elas, e omitindo qualquer outra coisa, somente orando pelos enfermos. Mas antes de orar pelos enfermos, temos de levar o povo a essa atitude. É a atitude que sempre traz os resultados. É a atitude que você toma para com Deus. Aqui está uma mulher que tocou sua veste, ela foi curada com um fluxo de sangue, e um soldado cuspiu em sua face e pôs uma coroa de espinho em sua cabeça e não sentiu virtude alguma. É a sua aproximação, a atitude é o que se requer. É isso que esta noite, estimado amigo, requer-se a atitude. Estamos e cremos que estamos à presença de Jesus Cristo, mas é a sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui, e do mesmo modo está a dinâmica. Se puder somente dar a partida, Deus fará o resto. Agora, esse tema sobre o qual desejo falar por alguns momentos é provando sua palavra. Agora, essa é uma grande coisa, pensar nisso, provando sua palavra. Agora, Deus está simplesmente tão apto a provar sua palavra esta noite quanto Ele sempre aprovou. E a Bíblia também diz: examinai tudo, retende o bem. Agora, vocês já ouviram, sem dúvida, ouviram o velho provérbio: prove que eu acredito, mas isso não é comprovado. Muitas vezes vi muitas coisas serem provadas, que eram absolutamente até cientificamente provadas, e ainda assim as pessoas não criam de modo algum. Eu estava conversando com um homem aqui, não faz muito, estávamos conversando sobre cura divina. Ele disse: não creria nisso, não importa o que acontecesse, quanto prova você possa provar, eu nem assim creio. Certamente, não importa o que você alguma vez fizesse por esse homem, está perdido. Ele não pode crer, não há nada nele para crer. Recentemente, eu tive uma pequena experiência, há cerca de uma semana, como todos vocês sabem que eu caço, e quando retornei da minha reunião, estive caçando onças, e depois que me mudei para o Arizona, é bom, gosto de caçar animais de grande porte, gosto de sair para o meio da natureza e observá-la. Agora, não sou um assassino, somente caço. Sim, não gosto de destruir a caça, não acho que seja certo, acho que é simplesmente tão pecado matar caça quanto você não aproveitá-lo com um propósito. Quanto seria matar qualquer outra coisa? Eu creio que é errado, não devíamos fazer isso. Deus a deu para nós para alimento e com propósitos, não devíamos destruí-la. Mas agora, o que a lei diz, que você pode pegar muito bem, somente não a desperdice. Eu aqui, a estação terminou para tudo mais, onças matam muito gado e conheço muitos fazendeiros na região, e toda vez que tem um animal abatido, eles me chamam. Quando uma onça vai atrás das ovelhas, certo amigo meu, outra noite, perdeu cerca de $3.500 em uma noite por causa de uma onça matando somente cordeiros. Ela se meteu ali, o resto das onças vai ter de pagar por seu pecado. E assim matei a onça. Era uma enorme onça de 9 pés de comprimento, pesava 200 e pouco, de modo que era uma onça de bom tamanho. Então fui da região do Arizona para Utah para caçar. E fui informado que havia pessoas ali que um homem com que eu ia caçar era caçador para o governo que usa armadilhas. E, pelo amor de Deus, não mencione nada sobre religião perto dele. Ele é um indivíduo realmente rude. Eu disse: bem, eu disse ao homem com quem estava indo, eu não mencionarei. Ele disse: não diga pregador, se fizer você não vai conseguir caçar. Ele não o levará. E se eu cacei com ele por 3 dias, dormi com ele todas as noites, comi todos os dias. Ele nem disse bom dia, como está, quer algo para comer, lave os pratos, nada. Agora simplesmente não diga nada sobre isso. Eu disse: não darei uma palavra desse modo, não lhe disse que não ia orar, mas somente prossegui dizendo eu ia orar. Assim, quando chegamos lá, o homem tinha um caráter muito desagradável. E não achei que cresce em alguma coisa. Ele tinha acabado de perder o bebê algumas noites antes. O bebê nasceu morto. Nós fomos caçar. E no dia seguinte, o homem com quem estava caçando tinha lhe dito que eu conseguia caçar por toda parte do país. Quando o outro caçador que estava comigo tinha saído, estávamos bem no topo dos cumes, onde tínhamos acabado de perseguir a onça, até que o levamos a entrar entre as rochas e tinha escapado. E deste modo estávamos sentados esperando que o cão voltasse. E esse homem me disse, ele disse: o outro caçador, seu amigo, me disse que o senhor consegue caçar por toda parte. O senhor tem muito dinheiro. Disse: suponho que não seja da minha conta. E eu disse: não é que eu tenha muito dinheiro. Recebo auxílio para realizar um trabalho. E ele disse: entendo. Bem, suponho que não seja da minha conta novamente, mas o senhor trabalha para uma firma que custeia seus gastos. E ele estava puxando isso de mim. Prometi que não contaria. Veja, deste modo, eu disse sim. Eu disse: não, senhor, sou pregador, um missionário. Ele disse:
O quê? Eu disse, missionário. E ele só ficou olhando para mim por alguns minutos. Eu disse, o senhor tem alguma esperança de vida futura? Qual é a sua esperança? Ele disse, eu sou um Jack Mormon. Eu disse, o quê? Ele disse, um Jack Mormon. Que tipo é esse? O que fala palavrão e bebe café e fuma cigarros. Eu disse, bem, uma confissão honesta é boa para a alma. Então ele disse, quero lhe perguntar uma coisa. Diz-me que a Igreja Mormon é a única verdadeira que há. O senhor crê nisso? Eu disse, no que se refere à igreja, eu suponho que seja tão boa quanto qualquer uma. Somente conheço uma verdade, é Jesus Cristo. Eu sei que ele é verdade. Bem, eu tive um bebê que nasceu morto. Outra noite disseram-me que este bebê, porque nasceu morto, Deus nunca soprou o fôlego da vida nele, de modo que eu nunca o verei novamente. Ele disse, o que o senhor pensa disso? Bem, eu disse, o senhor não o verá como Jack Mormon? Com certeza que não, nisso não há dúvida. Você não o verá enquanto permanecer um Jack Mormon. E ele disse, bem, ele tinha me provocado, de modo que eu provoquei de volta um pouquinho. Tive oportunidade de o provocar de volta. Assim, ele disse, eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei bem o que o senhor acha. Eu disse, conheço pessoalmente muitos ótimos, eu não sabia que ele era mormon. Eu sei, sendo em Utah, provavelmente, mas porque a maioria das pessoas nas imediações de Salt Lake City são, isso não era Salt Lake City, todavia. Assim, eu pensei, bem, tem uns ótimos amigos mormons que estiveram nas filas de oração, ótimas pessoas. Eu disse, conheci alguns homens excelentes que são mormons. Ele disse, bem, eu disse, não conheço o ensino dele sobre isso. Eu disse, não gostaria de dizer algo contrário a isso, porque isso é o que o senhor é, e respeito isso sumamente. E eu disse, bem, o senhor crê nisso? Ele disse, sim, senhor, creio, mas não vivo à altura. Eu disse, bem, eu creio que a Bíblia ensina que Deus conhecia aquele bebê milhões de anos atrás, antes da fundação do mundo. Eu disse, Deus disse a Jeremias antes mesmo que tivesses sido concebido no ventre da tua mãe, antes mesmo que saísses da madre, eu te conheci e te santifiquei as nações, te dei por profeta. Eu disse, isso é o quanto ele soube acerca dele. Veja, ele disse, bem, obrigado. Ele começou a caminhar colina abaixo, encontrou com aquele indivíduo e disse, por que não me contou que aquele sujeito era pregador? Assim, ele conversou com ele um pouquinho, começou ali a contar acerca das reuniões. Agora, mormons creem em profecia. Talvez não haja nenhum aqui, mas creem em profecia. Mas, deste modo, talvez eu esteja falando fora da escola. Sim. Porém, de qualquer modo, eles creem. E ele disse, retornou a mim e disse, pelo que entendo, o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor, o senhor tem me mostrado algumas coisas por acontecer. E ele partiu imediatamente e disse, vamos entrar. E ele entrou em seu carro, desceu até a via, uma cidadezinha perto de onde morava. Passaram-se alguns momentos, demos falta dele. Estávamos arrumando os cães para sair novamente após o almoço. Enquanto arrumávamos, ele partiu em um carro. Em poucos momentos, um jovem de boa aparência voltou com cerca de 17 anos de idade, um cavalheiro cristão de aparência realmente santa, e disse, este é meu irmão, ele não é um Jack Mormon, é um verdadeiro Mormon. Eu disse, como vai, filho? E ele disse, entendo, pelo que meu irmão me contou que o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor. Eu disse, não é que eu seja profeta, o senhor tem me mostrado coisas por acontecer. Eu disse, tomei uma injeção no braço agora mesmo para eu estar na mesa de operação. Mas meu irmão me disse isto, se é assim, não necessito de operação. Ele me olhou direto no olho, um olhar sincero, honesto, verdadeiro. Disse, o senhor impõe as mãos sobre mim, se essas coisas são assim, eu não necessitarei da operação. Foi saudável para casa. Este irmão, meu amigo cristão, estava caçando comigo de Phoenix. Alguns desses rapazes estão sentados aqui agora, um deles sei que está presente. Nós fomos para casa, ele disse, irmão Branham, se o senhor lhe mostrasse uma visão e o deixasse dizer a esses mormons simplesmente o que vai acontecer bastará, porque estão esperando por isso. De modo que orei, e a caminho de volta para casa, eu estava vindo na segunda-feira seguinte, domingo, por volta das 10 horas, eu estava de pé na sala após o culto daquela manhã, estava olhando para fora e vi lanternas lampejando
algum tipo de luz lampejando. Eu vi uma onça que estava em uma árvore e era pequena demais para eu atirar, eu não queria isso. E teve outra pessoa que atirou nela, e quando atirou nela com uma arma grande demais, estraçalhou a onça, e não gostei da maneira como fez isso. Quando cheguei a Phoenix, contei isso ao irmão Dawson e ao irmão Mosley. Eu sei que ele está aqui, eu vi o outro dia em algum lugar. Ele ia comigo, ele e sua esposa. Eu disse, observe, veja, assim diz o Senhor. Vai acontecer dessa maneira. Por noites esperamos, 4 ou 5 noites. Tínhamos caçado dias. Raramente se faz uma onça refugiar-se numa árvore à noite. Aconteceu de estar vindo para casa, soltaram os cães desse caçador, Mormon, e a onça pegou a trilha, ou o cão pegou a trilha da onça, melhor. Perseguiu forçando-a para refugiar-se numa árvore, e às 10 da noite vieram, tiraram-nos da cama, fomos até lá. Estava aquela mesma onça na árvore, luz brilhando, o irmão Mosley atirou nela com a arma mais ou menos de calibre 44, quase partiu a onça em duas. Ali estava, exatamente da maneira que foi dito. No dia seguinte encontrei o guarda florestal, chefe do estado, outro Jack Mormon, levei aqueles dois juntos, conduzindo-os de volta a Cristo. Eu lhes digo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus prova que sua palavra é assim. Já ouviram as pessoas dizer, ver é crer. Isso não é inteiramente verdade. Muitas pessoas veem e ainda assim não creem. Nos dias que Jesus esteve na terra, porque eles não reconheceram que ele era a palavra de Deus manifestada, porque as pessoas não entenderam que Moisés disse, o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. Ele cumpriu cada palavra que a Bíblia falou que ele faria, porém não creram. Mas Deus, em cada era, provou que sua palavra é verdade, ele sempre prova a sua palavra. Então, dizem algumas vezes que ver é crer. Não é assim. Mas sabemos que Deus segue em frente, provando sua palavra em cada era. Sabemos que ele provou isto a Adão e Eva, que quando ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Temos de admitir isso, que isso é verdade. Cremos nisso, porque ele provou isso e sabemos que é a verdade. Agora, somente tomaremos alguns lugares onde Deus provou sua palavra. Tomemos, por exemplo, nos dias de Noé. Deus falou a Noé uma mensagem que certamente era não científica e incrível. Ninguém poderia ter crido nunca. Tinha chovido sobre a terra não científica. Talvez fosse em uma era científica maior do que somos agora, porque construíam pirâmides e esfinges naqueles dias que não conseguimos construir agora. Estavam familiarizados com um poder, algum tipo de poder mecânico, talvez atômico, que conseguiam erguer aquelas grandes pedras que não conseguiríamos fazer hoje. Porém, fizeram grandes coisas científicas. Tinham algo com que podiam embalsamar um corpo para fazê-lo parecer natural por centenas de anos. Nós perdemos essa arte. Jesus disse como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. E sabemos que estamos para entrar em outra grande era científica. E agora a mensagem que Noé tinha era muitíssimo contrária à crença daquele dia na igreja e era também muitíssimo contrária à pesquisa científica. Porém, Deus provou que sua palavra era verdade. Deus provou que esse profeta dizia era verdade. Também tomaremos outros, só por um momento. Abraão foi outro profeta do Senhor, a quem a palavra veio e ele disse, quando tinha 75 anos e Sara 65 anos, que ele ia ter filho com Sara. Agora foi um choque tanto para o incrédulo. Poderia você imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo nesse dia com todas as nossas realizações científicas e todos esses bebês de proveta de que falam e coisas tais? Porém, esta mulher idosa agora com 65 anos e um homem idoso de 75, porém a palavra do Senhor veio a Abraão, ele disse que ia acontecer. E Abraão creu em Deus. E sem importar o quanto Deus falou e quão verdadeiro era, Abraão teve de crer no que Deus disse para que fosse assim. Agora veja como aquele homem foi testado com seu testemunho de que realmente creu. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você, sentado aqui esta noite. Nós ainda cremos em Deus, temos de crer que sua palavra é a verdade, e ele provará que ela é a verdade se somente crermos. Agora veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era a sua idade.
Sara, 75 anos de idade, e Sara, 65. Havia passado muito da mudança da vida à menopausa. Sem dúvida, havia cessado muitos anos antes. Ele havia vivido com ela como esposa. Era meio-irmã, provavelmente tinha tomado quando era só uma menina, em sua adolescência, e a tinha desposado, e ele não tinha nenhum filho. Ela era absolutamente estéril. E agora descobrimos que para fazê-lo, ele deveria se separar de todas as pessoas que não criam nisto, para fazer que isto se cumprisse. Não é minha intenção dizer que você tem que se separar das pessoas, mas se separar de toda a tagarelice, de incredulidade, e ficar longe disso quando as pessoas disserem essas coisas não acontecem, um bando de pessoas lunáticas, não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape seus ouvidos e se afaste. Não dê nenhuma atenção a isso. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. A mudança de seu nome tornou o seu nome Pai das Nações. Poderia imaginar um homem vivendo com sua esposa, com sua querida, com quem ele já tinha vivido por todos esses anos, e agora com quase 80 anos, e sua esposa com 70 anos, e ainda sem nenhum filho, ou alguma esperança de filho. Ainda assim declarou que ele era o Pai das Nações. Poderia você imaginar as críticas de seu companheiro de jornada, dizendo, Pai das Nações. Agora, quantos filhos você tem no momento? Todas as críticas pelas quais teve de passar. Porém, Abraão não duvidou absolutamente por incredulidade. Ele creu que Deus tinha condições de realizar o que tinha prometido, que Deus provaria sua palavra sem importar quanto tempo levasse. Mas ao invés de ficar cada vez mais fraco, como temos tendência a fazer, ficou mais forte o tempo todo. Se não aconteceu hoje, amanhã será um milagre maior, porque está um dia mais velho. Esse era Deus em Abraão, porque ele sabia que Deus provava que todas as suas palavras eram assim. Se seus filhos somente tomarem a sua palavra de modo que ele possa provar isso por meio de você. Essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. Não aprova incrédulos. Não podem ser provados, eles são incrédulos. Porém, ela não é para incrédulos, é para aquele que crê. E se ele puder encontrar alguém que crê em sua palavra, ele provará sua palavra por meio de você. E algumas vezes enfermidades e coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Lembram-se do homem cego que Jesus encontrou? Disseram, quem pecou? Ele, o seu pai, sua mãe? Ele disse, nesse caso, ninguém, mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer. Veja, aconteceu a rapaz de modo que Jesus pudesse ser glorificado. Algumas vezes a enfermidade não é uma maldição, uma bênção, de modo que possamos estender nossa fé até ali, chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus disse assim, e ele provará que é assim, se você tão somente não se enfraquecer durante o teste. Ele pôde provar Jó certa vez que ele não o amaldiçoaria na sua face. Veja a prova, porque Jó passou, porém nas próprias mandíbulas da morte, ele ainda disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sem dúvida ele creu. Deus provou sua palavra, Jó. Provou a Abraão. Ele provou que é assim. Também provou por meio de Moisés. E quando a dificuldade era tanta contra ele, Moisés tinha em mente que talvez, para ser um libertador, que sua mãe lhe havia dito que ele nasceu um menino formoso. Ela foi sua tutora que o criou no palácio de Faraó. Sem dúvida lhe havia dito, filho, temos orado para que fôssemos libertos e cremos que você é o menino que Deus usará para libertar. Veja, ele cresceu e era para ser o filho da filha de Faraó, e verificamos que ele estava para ser herdeiro do trono. Sem dúvida que estava na mente deles então que ele se tornaria o próximo Faraó, e é assim que ele libertaria o povo ao ser o próximo Faraó. Porém, Deus se tivesse sido dessa maneira, então ele teria feito isso através de um ato de política, mas Deus não opera sempre dessa maneira. Deus tem suas maneiras próprias de operar, e ele disse que iria trazê-los para fora. Ele disse a Abraão, depois de 400 anos, trazê-los para fora com forte mão, ele iria mostrar sinais e maravilhas. Desse modo, ele não podia tê-lo feito dessa maneira. Assim, verificamos que Abraão creu em Deus,
E aqui está Moisés agora crendo em Deus. E Moisés olhou da mesma janela pela qual o faraó olhava. Ele viu o mesmo povo sobre o qual o faraó olhava como um povo maldito, um povo que não tinha nada além de um bando de fanatismo como Deus, e algum Deus do deserto, em algum lugar do qual nada sabiam, alguma coluna invisível à qual oravam, em que não havia nada de especial, era um bando de fanáticos, era um bando de escravos, e Deus, o Deus deles, deixando que fossem escravos, provava que não era Deus. E bem no meio de toda coisa, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de maneiras tão peculiares, bem debaixo deles. Não um teólogo, um professor, sacerdote, homens santos, mas apenas um homem comum, nascido para o trabalho. E Deus o chamou para ser seu profeta e o enviou até lá, e nada na mão além de uma vara torta, para enfrentar um exército, unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo inteiro, mas com essa vara na mão, como Deus lhe havia dito para segurar essa vara na mão, ele libertaria Israel, e foi e fez isso, porque Deus o prometeu. Como ele fará isto? Eu serei contigo. Ele disse, mostra-me tua glória, Senhor, sou pesado de boca, não consigo falar direito. Ele teve 1 milhão de desculpas, porém ele disse, eu serei contigo. Isso foi o bastante. Foi tomando a palavra de Deus, sem importar quão perigosa a tarefa parecesse. Moisés continuou a crer em Deus, e Deus provou através de Moisés que a sua palavra era a verdade, porque independente do que aconteceu, Moisés permaneceu bem ao lado da palavra. Por ocasião da jornada, Deus lhes disse lá no Egito também que ele os libertaria para uma terra prometida, uma terra boa, repleta de leite e mel, e estava absolutamente lá. Não sabiam que estava lá, porém ele disse, está lá, e eu a dei a vós, já é vossa, apenas vão reivindicá-la. E no deserto, quando muitos deles saíram dançando no Espírito, quando Miriam tocou o tamboril, comendo maná do céu, ouviram Moisés cantar no Espírito, observando os milagres e sinais serem feitos, porém quando chegou a hora da prova, para crer na inteira palavra de Deus, toda a promessa, falharam. Somente 2 deles creram, que foram Josué e Caleb, e trouxeram de volta a evidência de que a terra era boa, porém as circunstâncias foi isso que os impediu, porque eles disseram, não temos condições de tomar essa terra, porque suas cidades são muradas, seus delegados ali, não os delegados, mas seus povos são grandes, gigantes, ora, parecemos gafanhotos ao lado deles. Josué e Caleb disseram, somos mais do que aptos a tomá-la, porque Deus a tinha dado a eles, sem importar quão grandes fossem os gigantes, o obstáculo não significava nada para eles. Deus tinha dito assim. E Deus provou isso por meio deles, e eles de fato atravessaram, tomaram a terra como Deus disse que fariam, provou isso a eles. Agora, quando foram no mês de abril, quando as águas estavam se precipitando das montanhas por causa da neve acumulada pelo vento, e parecia que Deus era um general medíocre ao guiar seu exército a um lugar onde eles os tinha deixado bloqueados da terra prometida. Exatamente na ocasião em que ele os fez atravessar, fazê-los atravessar, era o pior mês do ano, o mês em que o Jordão estava transbordando, os margens estendiam bem para os campos. Ora, se eles iam fazê-los atravessar, seria no verão, quando podiam atravessar a pé. Porém, ele esperou até que as águas ficassem fundas. Ele gosta de mostrar que é Deus, gosta de provar sua palavra, apesar de tudo. Não importa se o doutor disse, você está morrendo de câncer. Isso é tudo que o homem sabe. Talvez as águas estejam fundas para alguns de vocês esta noite, porém, lembrem-se, Deus fez a promessa. Deus cumpre sua palavra e Deus prova sua palavra. É a verdade. Ele esperou até que as águas ficassem barrentas, até que ficassem fundas e acima da cabeça deles e assim por diante. Então, ele abriu o caminho, ele foi diante deles, preparou o caminho. Como iam entrar em Jericó quando estava completamente fechada, Josué estava querendo saber, ele sabia que Deus o tinha conduzido até esse ponto. O passo seguinte pertence a Deus. Certo dia, quando estava fora caminhando por ali, contemplando os muros, ele viu um homem de pé com a espada desembainada. Ele sacou sua espada e foi encontrar-se com o homem e disse, de que lado estás? Estás conosco ou és do inimigo? Ele disse, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele lhe disse o que fazer. Como iria ele tocar a trombeta e um muro desabar ao longo da qual podiam ter uma corrida de carros de batalha? Que coisa teria a ver com a trombeta? Deus usa métodos tão simples. É assim, a simplicidade disso é o que o torna Deus para mim. Estamos sempre tentando encontrar uma coisa grande que vai fazer alguma coisa. Deus, alguma grande organização vai tomar uma coisa toda e colocar tudo em ordem.
Quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem que ele possa manter em suas mãos, ele provará cada palavra que ele disse por meio disso. Emprega métodos tão pequenos e simples. Tocai a buzina, não escavai o muro, porém apenas tocai a buzina e os muros desabarão. O sonido da buzina porá o mundo abaixo, o comércio para a mente carnal. Porém, Deus provou que sua palavra era verdadeira, porque os muros desabaram por cima um do outro, subiram e tomaram a cidade. Deus gosta de provar que Ele próprio é Deus. José sabia disso. Certo dia, quando ele estava ali de pé, um dos maiores paradoxos que já aconteceu fora a morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo. Ele os tinha posto em fuga desordenada, diferentes exércitos estavam nas montanhas, ele os tinha feito fugir desordenados, o sol estava se pondo. Que coisa o tempo foi para o general Josué. Lembre-se, ele atravessou aquela terra lutando sem ter um hospital, uma enfermeira, atadura de primeiros socorros ou um homem ferido. Diga-me algo que possa superar isso. Ele nunca teve hospitais, enfermeiras e nunca perdeu homem algum pelo tempo que caminharam na vontade e palavra do Senhor. Deus provou que estava com eles, isso mesmo, note agora. E verificamos que Josué sabia que se anoitecesse, escapariam e encontrariam uns com os outros, se reuniriam, formariam um outro grande exército e ficaria em situação difícil com eles no dia seguinte. Ele não sabia o que fazer assim, levantou os olhos a Deus. Ele precisava de ajuda, ele precisava que o sol se detivesse. Assim, ele simplesmente ordenou que o sol se detivesse, disse para a lua pairar sobre a Aijalon, não se movessem até que ele ordenasse. E a lua e o sol se detiveram por 24 horas quando Josué combateu e subjugou o inimigo, porque ele estava exatamente no cumprimento do dever. Ele tinha direito de fazê-lo porque estava obedecendo ao mandamento de Deus. E enquanto você está cumprindo o dever, guardando a palavra de Deus, fazendo exatamente o que ele disse para fazer, marchando pelas ordens de Deus, você tem direito de dizer a esse monte, move-te. Deus cumpre sua palavra. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em São Marcos 11:22. É a verdade. Eu sei que é verdade. É a palavra de Deus e isso prova que é a verdade. Estamos com medo algumas vezes. Chegamos a um ponto que estamos com medo de que ele não cumpra a palavra. Ele cumprirá essa palavra. Ele disse que eu faria. Agora constatamos que isso é verdade. Ele provou a profecia de Isaías, a qual foi algo que nunca havia sucedido, nunca sucedeu antes e nunca desde então. Ele disse, uma virgem conceberá. Poderia imaginar que uma mulher sem conhecer homem que tivesse um filho, Isaías disse, uma virgem conceberá. E Deus fez que uma virgem concebesse para provar que sua palavra é verdade. Ele provou sua palavra porque uma virgem de fato concebeu e deu à luz um filho. Agora, essa palavra feita carne, veja o que ela fez. Quando esse filho veio, ele foi a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi essa palavra viva. Ele provou que era essa palavra viva. Ele disse àqueles professores daquele dia, quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Quem pode me dizer que eu sou incrédulo? Cada palavra que de mim está escrita se cumpriu. As 7 últimas predições de sua vida se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Tudo que foi escrito dele se cumpriu, porque ele era a palavra. Ele provou que era. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, conquistou a morte, o inferno, a sepultura, provou que era a palavra. Note, este caso aqui na casa de Jairo, ele lhes tinha dito a verdade. Nós o vemos quando cruzou o mar. Ele chega, havia uma pequena mulher sobre a colina que tinha despendido todo o seu dinheiro com os médicos. Sem dúvida, os médicos tinham feito tudo quanto sabiam fazer para que a mulher ficasse sã. Provavelmente médicos judeus, e essa era uma mulher judia, de modo que tinham feito tudo quanto sabiam por sua irmã. Contudo, não tinham nada para pôr fim a esse fluxo de sangue, o qual era, talvez, um tempo de menopausa, e seu sangue tinha fluído até que a pobrezinha estava tão fraca que quase não conseguia mais andar. E ela havia ouvido acerca de Jesus quando ela viu o barquinho encostando entre os salgueiros, desceu para verificar. Muitos de seus críticos se encontravam ali, e ele não está livre de críticos hoje. Se tivessem sabido com quem ele era, não teriam sido seus críticos. Porém, eram seus críticos porque não sabiam quem ele era. E assim é com a mensagem hoje. Tantos homens bons e mulheres criticam isto
isso porque não sabem o que é isto. Jesus disse, se tivesseis conhecido Moisés, terias conhecido a mim. Moisés falou de mim. Muitos grandes homens anelaram ver esse dia. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Eu tenho maior testemunho, ele disse, do que o de João, porque as obras que faço provam que o Pai está em mim. Ele tinha maiores obras, porque ele era o identificado. João foi identificado também como uma voz que clama no deserto, porém quando ele veio, ele foi o profeta que Moisés disse que seria suscitado. Como eu disse outra noite, ele vem em 3 nomes, o nome do Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, ele foi o Filho do Homem. Ele não podia ser o Filho de Deus, então nunca declarou ser. Ele disse que era o Filho do Homem. Quando alguém lhe perguntava, dizia, tu vês o Filho do Homem, o Filho do Homem. Agora, Filho do Homem é um profeta. Ele tinha de vir dessa maneira porque a Escritura, ele não podia vir de modo contrário à Escritura. É por isso que hoje nossa mensagem desta hora não pode vir através de teólogos, de teologia. Tente estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu fazer. Tem de ser dessa maneira. Assim verificamos que neste homem, ele teve de ser profeta, não filho de Deus ali, ele teve de ser filho do homem. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais de filho do homem. Quando diz o filho do homem, quem é o filho do homem? Ficavam perguntando. Então ele serviu o seu ofício como filho do homem, então ele serviu o seu ofício agora como filho de Deus. Deus é Espírito e quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi. Quando se sentar no trono de Davi, ele será herdeiro do trono, filho de Davi, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, é o mesmo homem o tempo todo. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai, então se tornou Deus Filho, agora é Deus Espírito Santo. Não 3 deuses, um Deus, 3 manifestações, 3 atributos do mesmo Deus. Agora, constatamos nesta hora em que agora estamos vivendo, Deus cumpre sua palavra do mesmo modo que cumprira naquele tempo. Verificamos que ele veio do outro lado do mar, esta mulher cria nele, houve algo dentro dela que começou a palpitar, ela não tinha escritura para isso, não mais escritura do que Josué tinha para deter o sol, porém ela cria de coração que ele era o Filho de Deus. Assim ela disse, se eu tão somente puder tocar a sua veste, serei curada. Desse modo, ela forçou pelo meio da multidão até que tocou sua veste e o fluxo de sangue cessou. Agora, ele olhou por sobre a audiência para descobrir que o tocou. Sem dúvida, houve alguém, parou, todo o povo apertando, alguns zombando dele, rindo dele, o sacerdote ficando de lado e questionando, e clérigo, assim por diante. Porém, havia alguns que criam nele. E após algum tempo, ele parou subitamente, voltou-se e disse, quem me tocou? Alguns deles disseram, ora, mestre, eu creio que foi Pedro. Ora, a multidão inteira te aperta. Ora, quem te tocou? Ora, todos estão te tocando. Ele disse, mas eu percebo que virtude saiu de mim. Ele ficou fraco. Foi um tipo de toque diferente. Se tão somente pudéssemos ver isso, irmã. Se você puder tocá-lo com esse certo toque. Oh, gente enferma, estou para orar por vocês em alguns minutos. Eu, de fato, creio que tenho o Espírito Santo. Não mais Espírito Santo do que você tem aí mesmo. Esses homens aqui têm o mesmo Espírito Santo. Porém, é o mandamento de Deus. E se vocês crerem que esse é o mandamento de Deus, de orar pelos enfermos, impor as mãos sobre eles, expulsar espíritos malignos, as promessas que ele fez, será a mesma coisa com vocês. Vocês receberão o que pedirem se puderem crer nisso. Podeis vós crer que eu possa fazer isto, disse Jesus. Sim, Senhor, eu creio, disse o homem com o filho com epilepsia. Creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora sabemos que somente você pode requerer essa atitude para trazer os resultados. Agora, rapidamente, pensemos nele por um momento. Aqui está ele a caminho. Um pequeno sacerdote desceu, sem dúvida, que esse pequeno companheiro era um crente fronteiriço. Há tantos deles no mundo hoje, crentes fronteiriços. Querem crer nisso, querem crer que o Espírito Santo é real, querem crer que este é o movimento apostólico como Deus prometeu, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito. Ele quer crer em Malaquias 4, que ele prometeu nos últimos dias que a fé pentecostal original seria restaurada à igreja. Malaquias 4 declara isto. Eis que eu vos envio Elias no último dia. Isso mesmo. E ele restaurará a fé dos filhos aos pais. Veja.
A fé dos pais aos filhos também. Veja, tem de ser. Você diz, bem, esse foi João Batista. Não. João Batista foi Malaquias 3, isso mesmo. Mateus 11 diz assim, se podeis dar crédito, este é aquele de quem foi dito, eis que eu envio o meu anjo perante minha face. Foi Elias, certamente Jesus que era, porém não Elias em Malaquias 4, de modo algum, porque imediatamente depois dessa mensagem, a terra há de ser queimada com fogo e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios. Assim nunca aconteceu no tempo de João. Temos de ter uma mensagem que se propague e traga o povo para fora de todas as condições denominacionais de volta à genuína fé pentecostal original. E estamos vendo isso ser feito. É o cumprimento de uma escritura que tem de se cumprir. Todas as escrituras têm de se cumprir. Quantas mais, como essa poderíamos aplicar? Tomar-me-ia mais tempo do que agora para mostrar. Porém, entendem essas coisas, que isso tem de acontecer exatamente assim aos filhos de Abraão, exatamente como ele prometeu. Vemos Jesus subindo agora para curar a garotinha. Porque o pai, o pequeno crente fronteiriço, algo chegou ao ponto que ele teve de reconhecer a Jesus, de maneira que o doutor tinha desenganado a menina, e ele colocou o pequeno chapéu preto na cabeça e partiu para ficar se podia encontrar Jesus. Veja, ele está sempre bem ali quando você o quer. Ele o encontrou quando chegava para ele e disse, vem até minha garotinha, impõe-lhe as mãos e ela ficará sã. Ela está moribunda, ela é a minha única filha, ela tem 12 anos, não temos outros filhos, a esposa e eu estamos ficando velhos, e esta é a única filha que temos, ela está moribunda. Senhor, creio em ti, se tu somente vieres e impuseres as mãos sobre ela, ficará sã. Veja o que ele reconheceu, que essa palavra prometida de Deus manifestada neste homem, exatamente o mesmo que Nicodemos disse, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, sabemos isso, os fariseus sabem disso, porque não confessavam isso, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus estivesse com ele. Sabemos que vens de Deus. Aqui verificamos que Jairo cria na mesma coisa. Ele disse, vem por as mãos. Ele sabia que Deus estava nele e impõe as mãos sobre minha filha. Ainda que ela esteja moribunda, ela viverá. Ele simplesmente foi andando com ele, e enquanto estava indo aqui, veio um mensageiro de volta e disse, não enfades mais o mestre, a menina morta, agora ela se foi. Morreu. Jesus se voltou para Jairo e disse, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Se tão somente creres. Ele entrou no quarto e ali estavam eles, todos se lamentando, chorando, pranteando. Uma linda garotinha, a filha de um pastor, tinha morrido, foi tirada desse mundo e provavelmente esteve morta por horas. Então, eles a haviam deitado no leito, estavam prontos para embalsamar seu corpo, talvez para encerrá-la em sepultamento. Então, encontramos que Jesus entrou na casa, todos estavam chorando. Ele disse, tenham calma, ela não está morta, mas adormecida. Agora, poderia imaginar o que eles pensaram? Ora, esse homem, sabemos agora, entendemos que ele é filho ilegítimo e ouvimos de todas estas predições irrefletidas que ele faz, e agora sabemos que o sacerdote está certo, o homem está louco, porque sabemos que ela está morta. O doutor a declarou morte e ali está ela deitada. Ela se foi e sabemos que está morta. Disseram que eles riam-se dele, em outras palavras, fizeram-no sentir-se envergonhado ao criticá-lo. Porém, ele já tinha dito que ela não estava morta. Isso é tudo que se requer. Ela está adormecida, sem importar quanta crítica, ele vai provar sua palavra. Ele pôs todos para fora da casa, afastou os incrédulos, tomou Pedro, Tiago e João, os crentes, 3 testemunhas, e o pai e a mãe entrou e tomou a menina pela mão e falou em uma língua que chamou sua alma de volta de algum lugar mais além da eternidade, e a menina viveu. Que ele fez? Ele provou sua palavra, provou aquilo que disse. Ela não estava morta, ela estava adormecida. Agora, verificamos, fazendo isto, compreendendo. E ele provou algo mais ali. Agora, ele provou que ele era Deus. Ele provou que tinha presciência. Observe o que a sua palavra disse agora. Ela não está morta, mas adormecida. Veja.
Ela não estava morta para começar, estava adormecida, mostrou sua presciência. Agora, pode ter havido muitas pequenas donzelas que morreram essa mesma manhã, porém, esta não estava morta. Ela estava adormecida, como Lázaro estava. E ele a chamou para fora desse sono porque ela não estava morta. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Somente aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro que ele redimiu quando morreu, esses são os que ele chamará desse sono daquele dia. Aqueles que são vivificados pelo seu poder, que tem esse poder vivificador neles, até mesmo, como eu disse ontem à noite, até mesmo depois que Elias tinha morrido e seus ossos estavam colocados no sepulcro, esse poder vivificador ainda estava em seus ossos. Com certeza ele provou quem ele era. Agora verificamos novamente. Do mesmo modo, ele provou também que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele provou que era a palavra de Deus. Certamente provou. Note o que ele fez. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais eficaz, mais viva que uma espada de dois gumes, e ela também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe só por um momento agora. Logo que ele começou seu ministério, depois que ele saiu para mostrar que era a palavra, quando saiu do deserto após sua tentação, houve um homem chamado Pedro, seu nome nessa época era Simão, e ele veio a Jesus com seu irmão André. Então logo caminhou até a presença de Jesus Cristo. Jesus disse: teu nome é Simão, e teu pai foi Jonas. De agora em diante, tu serás chamado Pedro. Isso provou que ele era a palavra, porque a palavra é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era a palavra. Filipe viu isso acontecer, partiu em derredor da montanha, esteve fora por um dia, retornou e trouxe consigo um amigo chamado Natanael, e ele disse: essas coisas estão realmente acontecendo. Moisés disse que o Senhor nosso Deus suscitará um profeta semelhante a ele, e aqui está o homem. Ora, ele disse a Simão quem ele era, até mesmo quem era o seu pai. E sabemos que o que ele diz é verdade, porque Deus disse isso na palavra, e aqui está provado que ele estava para fazer isso, e isso prova que esse é o Messias. E quando ele caminhou até sua presença, Jesus lhe disse: eis aqui um israelita em quem não adoro. Ele disse: Rabi, quando me conheceste? Disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ele provou sua palavra, provou a palavra de Deus. Ele provou. A mulher junto ao poço, quando ela... Bem, ele lhe pediu que o deixasse beber do cântaro com que ela estava tirando água do poço. Ela disse: não é costume para vós judeus pedir tal coisa, mulheres samaritanas, porque não nos comunicamos. Ele disse: porém, se tu conheceras quem está conversando contigo, tu me pedirias de beber. Ele disse: o poço é fundo. E a conversa, enquanto prosseguia, finalmente, ele descobriu qual era o problema dela, e ele disse: vai, toma teu marido, vem cá. Ela disse: não tenho nenhum marido. Ele disse: disseste a verdade, porque tivesse cinco, aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ora, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Não tínhamos tido um por 400 anos, sabes? Disse: vejo que és profeta. Agora sabemos que quando o Messias vier, que se chama o Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará esse tipo de coisa. Esse será o seu sinal. Quando ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. Ele provou sua palavra. Nós provamos o que ele declarou ser. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Agora verificamos também que esta pequena mulher que teve esse influxo de sangue, que tocou sua veste, isso também provou para ela que ele era a palavra de Deus. Agora lembre-se, esta noite Jesus disse, também em Hebreus 1, Hebreus capítulo 3, acho que é, ele disse que ele agora é um sumo sacerdote, nesta era em que estamos vivendo agora, um sumo sacerdote sentado à majestade de Deus nos céus, que pode compadecer-se das nossas fraquezas.
Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que naquela época, ele é o mesmo esta noite. São João 14:12, ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo maiores que isto fará, porque eu vou para meu Pai. Está vendo? Aquele que crê em mim também fará estas obras que eu faço. Em Mateus 28, ele disse um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele se encontra esta noite para provar sua palavra. Meu tempo acabou, porém, ele provou que podia. Ele provou sua palavra então e o que ele havia prometido para aquele dia. Ele provou as palavras de Isaías, provou as palavras de Noé, de Moisés, cada uma das palavras dos profetas. Ele prometeu que neste dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais. Veja só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei, não somente aqui, em todas as partes. É crítico. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus. E aqueles na Alemanha e na França, em todas as partes. É praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. É uma era. Se algum dia tiver a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas dessas coisas proféticas e mostrar-lhes a era em que estamos vivendo. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. Palavra. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara, e ele tinha 145 anos de idade, e ele se casou com outra mulher, teve 7 filhos, além de filhos, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando tinha 100 anos de idade. Ele tinha, então, novamente, apenas 45. Sabemos disso, eu preguei para vocês aqui na Califórnia, anos atrás. E agora sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal, através de Sara, a qual foi Isaque, a qual foi uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo, e através dessa semente ele suscitou uma semente real. Ah, que coisa! Agora somos um sacerdócio real, nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor a seu nome. Deus provou sua palavra, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Agora, notou, de Filho de Deus, pouco antes que ele se torne Filho de Davi, ele se manifesta novamente como Filho do Homem. Notou a Escritura? Porque ele sempre faz. Nunca faz alguma coisa menos que dê a conhecer a seus servos profetas. Exatamente. Isso é o que a sua promessa foi. Está vendo? Ele nunca faz coisa alguma. Deus não pode mentir. Ele sempre a revela primeiro, antes que a faça. Veja a situação em que nos encontramos hoje. Veja onde estamos. Cada um de vocês admitirá que estamos em uma moderna Sodoma. Vocês sabem que esse país vai sofrer as consequências. Estamos além de esperança. Não resta mais salvação para essa nação ou para nenhuma outra nação. Estamos além disso. As profecias que foram profetizadas acerca disso estão cumpridas. Deus está respigando, recolhendo essa ovelhinha onde quer que esteja. Estará tudo dentro algum dia. Estamos no tempo do fim. Veja, em posição. Eu lhes peço, somente como um irmão ou irmã, para edificar só mais um momento de fé, para orarmos para essas pessoas. E sei que não temos tempo determinado em que tenhamos a ir embora, porém quero começar a fila de oração para eles. Se vocês precisam ir embora, podem ir. Vocês que desejam ficar na fila de oração, podem ficar. Somente permitam-me, como irmão, mencionar algo a vocês. Observe Jesus em Lucas 17:30, quando ele estava falando ali no tempo do fim, sobre o tempo do fim, de que mundos seriam como nos dias de Noé. Então ele disse, como da mesma maneira, nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem, novamente, não o Filho de Deus, Filho do Homem. Isso traz Malaquias 4 de novo de volta, todas estas outras profecias chegando como é para ser feito. Ele prova que a sua palavra é assim. Isso mesmo. E note, ao fazer assim, como ele vai derramar seu Espírito sobre toda a carne, e o que vai acontecer, como a restauração voltará, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre minhas servas e meus servos derramarei o meu Espírito, e mostrarei sinais nos céus em cima. Tem uma foto aqui do irmão Liveila aqui. Gostaria de mostrar-lhes o que aconteceu na montanha outro dia, quando todas as crianças da escola foram dispensadas, pouco antes desse grande tema, e abriram esses 7 selos. Quando as crianças da escola foram dispensadas, quando eu estava em
cima orando. Estava o fogo exatamente como um funil descendo, então tornou a subir e explodiu. E deu a volta e tornou a descer. Foi o que ele disse, o que ia dizer ao povo. Aí está, onde as escolas de Tucson, isso subiu para o ar. E a ciência tirou fotos tais, indagou acerca, disseram, onde está isso, o que aconteceu? Não conseguem decifrar. Isso não se faz escondido, é só a consciência obscurecida. Nunca. Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na Terra. Haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões deles. Mas haverá aqueles a quem está enviado entenderão. Os sábios conhecerão ao seu Deus naquele dia, farão proezas. Compreendemos isso, a hora em que estamos vivendo. Olhe para Sodoma agora, veja o que aconteceu. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, havia um grupo de pessoas que estava esperando por um filho prometido. Cremos nisso. Esse era Abraão, seu grupo. Havia uma turma morna lá, meio apostatado, ainda assim, crente lá em Sodoma. 3 classes de pessoas. Há sempre 3 classes. O povo de Cão, Sem e Jafé. Crentes, mas não falta nada os incrédulos. Estão por toda parte. Encontramos em todo o grupo. Por toda parte vocês encontram. Esses grupos estão aqui. Você tem de separar. Pode-se tomar isso direto através da Escritura. Se encaixa perfeitamente. Ouça isto. Veja onde nos encontramos posicionamento profeticamente esta noite. Agora, cada um de nós sabe que o mundo está numa condição sodomita. Conhecemos todas as profecias de Israel, está em sua terra natal. Se você quer saber nacionalmente onde nos encontramos, observe Israel onde está. Se você quer saber em que condição a igreja está, observe como as mulheres agem. Ela é a igreja. Veja a imoral e indecente, observe. Veja onde a igreja está. Apenas observe, veja. Apenas observe as mulheres. Você vê onde como suas mulheres se degradam, se tornam tão poluídas. É assim que a sua igreja está. Veja o tipo. Observe onde Israel está. Você vê a representação numérica do tempo em que estamos. Apenas observe sinais maravilhas. Se seus olhos estão abertos, vejam onde estamos. Agora observe posicionamento onde nos encontramos. O mundo numa condição sodomita. Agora note como aconteceu. Agora note, havia alguém naquele dia esperando por um filho vindouro prometido. Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu. Um anjo, 2 anjos de Deus. Desceram e conversaram com Abraão sobre o carvalho, certo? E 2 deles desceram até Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. E isto aconteceu pouco antes da queima do mundo gentio naquele tempo. Sodoma inteira pereceu aí mesmo. Somente alguns foram tirados, Ló e suas 2 filhas. Sua esposa nem mesmo conseguiu, se voltou. Como gostaria de poder ter tempo para mostrar-lhe isso agora, onde essa igreja se encontra nessa posição. Quero que note agora. Um homem ficou atrás, que conversou com Abraão e fez um sinal para Abraão. E observe, Abraão tinha visto Deus em muitos grandes sinais. Cremos nisso, não cremos? Pouco antes do filho vindouro, porém, antes do filho ser manifestado, houve um sinal que lhe foi dado, porque o filho, o verdadeiro filho, haveria de ser o filho de Deus através da fé de Abraão. Veja, foi Jesus. Nós, sendo semente de Abraão, mortos em Cristo, somos semente de Abraão. Note agora, pouco antes disso ter acontecido, deste filho vir. Agora, este que ficou conversou com Abraão. Ele estava de costas para a tenda e disse, Abraão. Agora, um dia antes disso, ele era Abrão. Agora ele disse, Abraão, onde está Sara, tua mulher? Não, Sarai, S-A-R-A-I, S-A-R-A, princesa, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda detrás de ti. Vou visitar-te, de acordo com a minha promessa que te fiz. Em outras palavras, este tempo de vida, Sara iniciará seu tempo costumeiro de vida novamente. E Sara, sendo velha, 100 anos agora, na tenda, riu-se consigo. Veja, ela sorriu para si própria, disse, como poderia esse homem estar certo? Veja, eu, uma velha, meu senhor Abraão ali fora, também velho, o relacionamento familiar havia cessado há anos. Como poderia ter deleite novamente com meu senhor? Sendo ele já velho e eu velha, passada da época de dar à luz, veias mamárias arruinadas, ela está seca, como poderíamos ter deleite novamente? E esse homem de costas para a tenda disse, por que se riu Sara, dizendo como estas coisas podem acontecer? Que foi isso? Discernimento profético, está vendo? Foi isso que ele viu. Agora ele disse, isso retornará.
E o Filho do Homem, o que foi? Isso foi o Filho do Homem ali. Bem, ele o chamou Elohim, Senhor Deus, Elohim. Qualquer um sabe que está certo, Elohim é o Senhor Deus. No princípio criou Elohim, os céus e a terra, todo suficiente. O Filho do Homem, feito carne, ali se encontrava ele em carne naquela ocasião, como uma teofania, ali de pé, discernindo o que Sara estava dizendo na tenda detrás dele. Ele prometeu, observe, a semente real de Abraão. Está prometido ver essa mesma coisa. Porém, note, Ló, ele teve um mensageiro lá embaixo também. 2 deles desceram até lá. Um deles desceu, o outro desceu com ele. Pregaram e chamaram o povo a fugir da ira que estava por vir. Posicionalmente, o mundo nunca se encontrou nessa condição desde o dia em que Jesus fez a promessa até agora. Quero perguntar a qualquer historiador que esteja no edifício, ou se você até mesmo ouve a fita e ouve isso a qualquer tempo, por favor, escreva-me. Tenho estudado história por cerca de 30 anos, a história da Bíblia. E nunca houve uma pessoa que alguma vez tenha visto em toda a história da igreja, no decorrer das 7 horas da igreja, que estamos agora em Laodiceia, e sabemos disso, nunca houve um mensageiro que alguma vez tenha ido à igreja inteira com o nome terminado em H-A-M até agora. G-R-A-H-A-M, Billy Graham. Tem havido Moody's, Finney, Sankey, Knox, Lutero e assim por diante, mas nunca um H-A-M, Pai para as Nações. Agora lembre-se, ele é G-R-A-H-A-M, 6 letras, porém A-B-R-A-A-T-O. São 7 letras. Note, eles estão lá embaixo, Billy Graham, indo a todas as partes do mundo e chamando para sair do Sodoma. Saiam! Fujam da ira que está por vir. Não há ninguém que eu saiba no campo que esteja firmado em Deus nessa palavra de justificação como Billy Graham está. Ele pode apresentá-la. Ele não é tanto um teólogo, suponho que ele seja teólogo, porém não é exatamente um poderoso professor, mas Deus está com ele. Esse homem se põe ali como numa lição de escola dominical. Deixa aquele povo fascinado. Ele é o servo de Deus agora. Para quem? Para a igreja natural que está em Sodoma. Porém, lembre-se, havia uma igreja espiritual que não estava naquele grupo denominacional tampouco. Grupo chamado para fora. Receberam uma mensagem também e um mensageiro. E o que foi discernindo os pensamentos que havia no coração? Deus sempre prova sua palavra. Oremos. Querido Pai Celestial, neste momento crucial, quando decisões têm de ser tomadas, o tempo está avançando. Não sabemos a que hora nosso Senhor poderia vir. E ao vermos que essas profecias que foram feitas por Ele, através dos teus profetas, no decorrer das eras, estão agora sendo desvendadas. Ó Deus, como te agradeço por isto, que até mesmo homens robustos, hábeis em teologia, podem se levantar contra os ardis do mundo e dos incrédulos, e nestes painéis, e sem qualquer sombra de dúvida, se apresentar ali ousados e corajosos, sabendo onde estão posicionados e provar que essa palavra é verdade pelas Escrituras. Então, nós que estamos esperando pela tua vinda, Senhor, crendo nessas outras coisas que foram profetizadas, que sucederiam para nos colocarmos em pé e nos alegrarmos vendo-te caminhar aqui mesmo entre nós, realizar a própria coisa que tu disseste que aconteceria, provando que tua palavra está certa. Deus eterno, teus filhos enfermos estão sentados aqui. Não sei quanto mais tempo temos para trabalhar. O sol do entardecer está se pondo, mas tu prometeste ao profeta: haverá luz no entardecer. E vemos que o mesmo sol que se levanta no leste é o que se põe no oeste. A civilização viajou com o sol e agora estamos na costa oeste. E o evangelho viajou com a civilização. Agora, Pai, sabemos que este é o fim do evangelho, o fim do tempo, o fim da era. Ela está se desvanecendo na eternidade. Porém, tu prometeste que o Filho sairia, o Filho do Homem se manifestaria. No último dia, isso aconteceria. As luzes do entardecer
chegaram, Pai. Agradecemos-te por isso e humildemente, como é, ainda assim, tu o fazes de modo tão simples, muitas vezes, que passa por cima da cabeça dos grandes e assim chamados profundos pensadores e o revela a criancinhas de tal modo que aprenderão. Rogo, Deus, que tu faças de tal modo esta noite que teus pobres filhos enfermos aqui vejam a promessa de Deus e cada um deles seja curado e saia daqui amanhã com corpos novos e fortes e fiquem bons novamente. Concede o Senhor de modo que possam passar a mensagem de um para o outro até que esse último esteja no aprisco e então as portas serão fechadas. Ajuda-nos, querido Deus, eu te peço esta noite, em face diante do isto, se tu fizeres somente mais uma vez, Pai, por mim. Deu a impressão outra noite que o povo não se apercebeu muito disso. Porém, rogo, permite que aconteça novamente esta noite, Senhor, porque foi além do tempo que me foi concedido para falar, porém não sei por quanto tempo mais teremos para fazer isso. Assim, rogo, Pai, tu me ouvirás e ouve a oração desses homens e mulheres piedosos que estão sentados aqui esta noite, os quais são cheios do teu Espírito. São crentes, Senhor. Tu simplesmente podes operar entre eles e nós estamos. Rogo que tu confirmes tua palavra, que tu disseste, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Permite que aconteça novamente, Jesus, para provar que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Peço para a glória de Deus, no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Agora, só por um momento, quero saber quantas pessoas aqui têm cartão de oração. Quero que vocês levantem as mãos, cada um de vocês que tem cartão de oração. Bem, estão por toda parte, suponho, quase por toda parte. Gostaria de saber quantas pessoas aqui não têm cartão de oração, todavia enfermos. Levantaria a mão e diria, eu não tenho cartão de oração, todavia estou enfermo, necessitado. Quero lhes pedir que sejam reverentes por um momento. Agora, amo lhes falar. Esse é sempre meu problema. Falo demoradamente. Porém, antes que você venha, espero e confio que Deus provará que isto que eu disse é a verdade. E deixe que Ele somente veja. Agora, quantos sentados aí que estão enfermos, que sabem que eu não sei nada a respeito de vocês, levantem a mão. Vejam só isso. Muito bem. Quero você sem cartão de oração agora. Os cartões de oração serão chamados. Quero que vocês orem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz, Ele é o sumo sacerdote, sentado ali para fazer intercessão baseada na nossa confissão. Temos de confessar primeiro, antes que Ele possa ser um sumo sacerdote, porque Ele somente intercede diante da nossa confissão. Está certo, irmãos ministros? Veja, Ele somente intercede baseado na nossa confissão e o que nós confessamos, e o que Ele é e o que Ele fez por nós. Não, Ele fará, já fez. Temos de confessar que Ele fez. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sanados. Agora, Pai Celestial, sabe, agora estou olhando para vocês para ver se reconheço um bom amigo meu de Ohio, ele e sua esposa sentados aqui, o Sr. Dow e sua esposa. Creio, sentado a 2 ou 3 lugares dele, está novamente esse reverendo Sr. Blair. Ouvi ontem à noite. Está escuro para mim por causa dessas luzes. Aqui está um pouquinho ofuscante para mim, não vejo direito. Mas quero que vocês orem e coloquem no coração a coisa que necessita. E peço ao sumo sacerdote, o qual pode compadecer-se das nossas fraquezas. Agora, eu não conhecendo, você poderia me tocar todo, seria como tocar seu irmão, seu marido, pastor, alguém, não adiantaria nada. Porém, se você tocá-lo e se estiver verdadeiramente em linha com seu espírito, então ele poderá usar a sua fé para tocá-lo, o meu dom para falar de volta através dele. Veja, eu seria simplesmente tão mudo quanto isto. Isto é aqui, sem uma voz falando através dele. Isto é mudo, sem alguma coisa aqui para falar através dele. E assim a qualquer pessoa é muda quando se trata dessas coisas, a não ser que Deus fale através dela. Agora, ore e vejamos se essas coisas que eu disse são a verdade. Deus ajude que seja assim. Eu não digo que Ele o fará, eu espero que o faça. Estou confiando que Ele o fará. Até hoje nunca me decepcionou no decorrer dos anos, de lado a lado, ao redor do mundo, com todos os tipos de nações, milhões de pessoas. Ele até hoje nunca falhou. E tenho certeza, tanta certeza como creio que estou aqui de pé, e que Ele não falhará comigo agora. Vou somente lhes pedir que sejam reverentes e permaneçam sentados só por alguns momentos. Vamos dispensar a audiência principal e orar pelos enfermos.
enfermos em um momento apenas. Porém, quero que vocês, crentes, que vocês não olhem simplesmente para mim, mas creiam, digam, eu creio que o que o homem disse é a Escritura, não sei se estamos tão avançados no tempo, como ele diz, porém, se estamos, isto tem de acontecer. Se as suas palavras são as palavras de Deus, então suas palavras falharão, mas as palavras de Deus não. Deus está obrigado a sustentar a sua palavra, ele aprovará. Aquele que crê em mim, ele provou que este é o último dia, ele provou o que ia acontecer, provou que era para acontecer, e lembrem-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus até que o filho prometido chegou. Quantos sabem que é verdade? Esse sinal de discernimento. E a semente real de Abraão, deixem-me ouvi-los dizer-lhes, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo o seu último sinal. É de acordo com as Escrituras e a revelação de Deus que está em meu coração, que fala isto, é a verdade. E confio que vocês crerão que isto é a verdade. Agora, vocês creiam, todos somente creiam, digam, Senhor Jesus, deixa-me tocar-te. Tenho uma necessidade no coração, e sei que o irmão Branham nada sabe a meu respeito, nem mesmo conheço o homem. Ele não me conhece, porém tu conheces, e se ele me disse a verdade, isto acontecerá. Eu lhes peço, não se agitem agora, só por um pouquinho. Veja, você é um espírito. Eu tomo todo o espírito aqui sob o meu controle, no nome de Jesus Cristo, para que sua palavra possa ser cumprida. Agora, somente seja reverente. Ore. Olhe para ele. Diga, Senhor, eu creio. Agora, ajuda minha incredulidade. Comecemos. Eu tenho de me concentrar em alguma parte do edifício aqui, porque tantos de vocês e cada um de vocês é um espírito. Eu não posso, você diz, e quanto a mim? Eu não poderia lhe dizer, é soberano. Todas as obras de Deus são soberanas. Haverá muitas pessoas curadas ao passarem por esta plataforma esta noite. Provavelmente não haverá muitos. Está tudo na sabedoria de Deus. Quem pode lhe dizer o que fazer? Ninguém. Ele opera conforme sua própria vontade e seu próprio plano. Mas você somente creia, seja humilde e não fica nervoso. Somente busque a Deus e diga, Senhor Deus, eu creio, está vendo? Deixa-me tocar tua vestimenta, tenho necessidade de tal e tal coisa. Eu sei que o irmão não me conhece, ou não conhece a minha necessidade, mas ele nos contou a respeito dessas coisas que tu fizeste e disse que tu és o mesmo aqui hoje. Isso não exclui vocês, irmãos, aqui da plataforma, qualquer de vocês. Somente lhes peço, meus irmãos, como cooperadores do Evangelho de Cristo, falo a vocês tão sinceramente quanto sei, como um homem moribundo com vocês, vejam, deixando este mundo, temos de partir, tenho de prestar contas no dia do juízo, pelo que digo, estou consciente disso, muito consciente. Sou grato a vocês pelo que estão ficando aqui comigo, ajudando-me. Estou tentando ajudá-los a fazer tudo o que possa em benefício do reino de Deus. Estou orando e pedindo. Aqui. Quantos já viram essa luz na foto? Vocês viram a foto dela? Ali está ela pairando bem ali. Não conseguem vê-la? Está sobre essa senhora sentada ali com seu lenço. Ela está orando por um ente querido. Isso mesmo, senhora. Esse ente querido, a irmã crê que sou o seu profeta, ou desculpe, seu servo. A irmã crê nisso? Muito bem. Agora, se Deus puder revelar-me o que está errado, ora, a irmã aceitará que isto vem de Deus, do mesmo modo que a mulher que tocou sua vestimenta. Agora, a irmã sabe que está a 20 ou 30 pés de mim, ou mais. A irmã nunca me tocou, porém a irmã tocou algo, de modo que a irmã sabe que está em contato com algo, alguém. Que é isto? É por uma mulher, a qual é sua filha. Isso mesmo. A irmã crê que ela será curada. Ela é viciada em drogas. Exatamente isso. Eu a vejo nadando bêbada. Agora, o lenço que a irmã tem na mão, coloque-o sobre ela e não duvide. Creio que Deus a libertará. A irmã crerá comigo. Amém. Agora, eu não conheço a mulher, mas Deus a conhece. Vocês creem agora de todo o coração? O homem sentado ali de camisa listrada com hérnia, o senhor crê que Deus pode curá-lo e fazê-lo ficar bem? O senhor crê que ele o fará? Nunca vi o homem em minha vida. O senhor tem cartão de oração, senhor? O senhor não tem, o senhor não precisa de um. Tu podes crer.
Aqui se encontra uma mulher tentando olhar por cima dessa mulher sentada bem aqui. Ela é desconhecida a mim. Entretanto, está muito nervosa. Não a conheço, nunca a vi em minha vida. Porém, Deus a conhece e ela compreende agora mesmo que está em contato com algo. A senhora está orando aí por alguma causa. A razão por que a senhora não pode permanecer além desta noite. A senhora tem de deixar a reunião. A senhora está planejando ir para casa amanhã. A senhora não é daqui, nem da Califórnia. A senhora irá para leste daqui. A senhora irá por via aérea. A senhora está planejando ir por via aérea. A senhora é de Oklahoma. Sim, isso mesmo. A senhora também está moribunda. Veio aqui para receber oração. A senhora não tem cartão de oração. Mas a senhora creu que ia ser curada se tão somente pudesse chegar aqui. Isso mesmo. Também sua condição é câncer. O câncer está nos ossos. A senhora crê que será curada agora, crê que está em contato com Ele, minha irmã. Talvez Deus me diga quem é, então isso ajudaria. Se é assim, levante a mão se crê que Deus isso ajudaria. Muito bem, senhora Steele, a senhora pode retornar para Oklahoma. Eu não conheço a senhora, nunca a vi. Aqui está uma senhora sentada bem atrás dela. Ela está sofrendo de varizes. E ela também tem um filho alcoólatra. E está orando por ele. Se ela crer, ela pode ser curada. Senhora Mason, a senhora crerá de todo o coração e crerá que Jesus Cristo lhe concederá sua cura? Crê? Muito bem, então impõe a mão sobre essa senhora sentada ao seu lado. Ela está orando pelo esposo que não é salvo. Deus concederá a cura. Oremos. Querido Deus, rogo que Tu lhe concedas essa bênção. Dá a essa mulher o desejo do seu coração, Senhor. Sua fé está tão perto de Ti, ela te tocou. Rogo, Pai, que Tu ajudes no nome de Jesus. Amém. Agora creio de todo o coração que receberão. Vocês farão isso? Muito bem. Deus as abençoe. A senhora crê que seu esposo será salvo, senhora? A senhora crê de todo o coração? Levante a mão. A senhora crê. Parece estar diante de mim uma mulher muito pesada. Ali está. A senhora crê que sou servo de Deus? A senhora crê que sou servo de Deus? A senhora crê? Muito bem. Eu não a conheço. Qual é o seu problema? São glândulas. A senhora está pesada demais? Esteve num médico, ele disse que não podia fazer nada. Mas esse era um médico terreno, está vendo? A senhora recentemente teve muitos problemas. A senhora perdeu o esposo. A senhora não é daqui. Na verdade, a senhora é de Arkansas. A senhora está procurando emprego também e não consegue achar. A senhora estava com medo de que, por algum motivo, não fosse chamada. Porém, sua fé agora tocou Deus. Minha irmã, vá crendo. Deus lhe dê o emprego, lhe dê o desejo do seu coração. Deus prova que sua palavra é verdadeira. Vocês creem que é assim? Agora, eu somente quero que vocês orem comigo novamente. Deus, Pai, Tu és o mesmo Deus que provou quando Tu disseste, a menina não está morta, ela está adormecida, então Tu tivesse de prová-lo. Agora, prometeste que pouco antes da vinda do tempo do fim, que o Filho do Homem se manifestaria da mesma maneira que fez em Sodoma. Tu prometeste isso, Senhor. Agora, Tu vieste à terra na forma do Espírito Santo e te colocaste entre nós esta noite. Nós, pessoas crentes,
E tu provaste a tua palavra, como fizeste naquele dia. Senhor, não necessitamos de mais provas entre nós aqui. Tu estás entre nós, te amamos, compreendemos que este é o último sinal, pouco antes da tua vinda, conforme as Escrituras, e todas as sombras e tipos nunca falham. Eles têm de ser positivos. Deste modo, rogamos, Pai, à medida que teus filhos vêm agora, para receber a oração, que todos sejam curados. Que não reste uma pessoa enferma entre nós ao final deste culto de cura. Oh, querido Deus, peço que permita a tua unção estar tão bondosamente sobre o teu povo agora mesmo, de modo que cada um deles seja curado. E se houver alguns aqui que ainda não são teus filhos, e é baseado nessas coisas que eles ouviram uma palavra e viram a coisa realizada, exatamente provada ao pé da letra, e quem tu és e o que tu és, que tu estás aqui, e Senhor, irias tu abençoar uma mentira? Certamente que não, porém tu prometeste abençoar a tua palavra, que ela não botaria vazia, faria aquilo que foi designado, e agora tu fizeste isso diante de nós esta noite sem qualquer sombra de dúvida. E de cabeça inclinada. Há pessoas aqui que nunca antes creram, que gostariam de levantar a mão, de cabeça inclinada, levantar a mão e se pôr de pé e dizer: eu agora creio de todo o coração e quero aceitar Jesus Cristo agora mesmo. Gostaria de fazer isso com qualquer pessoa que esteja aqui que ainda não aceitou a Cristo. Eu gostaria de fazê-lo nesta ocasião. Eu não lhes direi: a igreja de sua escolha, mas eu estou lhe pedindo para receber Jesus Cristo enquanto você provavelmente nunca estará mais perto dele, até que o veja em pessoa quando ele vier dos céus em seu corpo visível. Você aceitará agora, se já não o fez? Baseado no fato de que não vejo ninguém aqui de pé, creio então serem todas pessoas sensatas e conscientes e que compreendem o que estão fazendo. Se estão sentados aí nessa condição, lembre-se: se vos envergonhados de mim perante os homens, eu me envergonharei de vós perante meu Pai. Houve alguém que se levantou, sim, na audiência, na parte de trás. Querido Deus, esses que possivelmente eu não vejo, que estão de pé, querem te aceitar. Compreende, Senhor, que isso não foi feito até esse tempo, e agora tu confirmas isso e provas que é assim. Rogo, Pai, que em seu coração, que está estranhamente comovido nesta ocasião, como sabemos que esta não é a última pessoa a entrar, este pode ser o fim para Los Angeles, esta pode ser a última alma que nascerá no reino. Não sabemos quando esse tempo virá. E quando vier, a porta será fechada, o corpo estará completo. Não será um corpo esquisito ou uma noiva esquisita. Terá apenas a quantidade de membros cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, aos quais Jesus veio buscar, como Adão, que caminhou para fora a fim de salvar sua esposa. Rogo, Deus, que tu os recebas agora em teu reino. Eles estão em tuas mãos. Trata com eles, Senhor. Rogo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que se levantou. Não sabia, alguns de vocês estavam de pé. Alguns se levantaram na parte de trás, alguns na galeria. Agora, quero que faça uma coisa por mim. Por favor, entenda-me. Encontre-se com algum ministro aqui, converse sobre o assunto com ele depois que o culto terminar. Não deixe de fazê-lo. Se você nunca foi batizado em batismo cristão, então faça isso em seguida. Então fique com as mãos levantadas até que receba o Espírito Santo. Agora, muitas pessoas aqui têm cartão de oração. Vamos pedir a elas que se levantem, venham até aqui, venham por este lado. Suponho, terei de vir, não terei condições de fazê-lo. Aqui deste lado, podem ser por esta passagem deste lado, as pessoas que têm cartão de oração. E agora, se houver algum de vocês que precise ir, estou atrasado, sinto muito, tentarei melhorar um pouco amanhã à noite. São 10:10 pelo relógio da parede. Muito obrigado por sua presença hoje, e que Deus está nos céus, o Deus dos céus os abençoe. Se quiserem ficar e assistir a fila de oração, são bem-vindos. Vamos começar a orar pelos enfermos agora. Não quero segurá-los, não sei quem queira ficar. Vocês estão despedidos no nome do Senhor Jesus. Que o Deus que dá a paz a vocês os abençoe, eles descansem o corpo no decorrer da noite, eles concedam boa saúde, de modo que possam voltar amanhã à noite. Deus seja com vocês agora. E que aqueles que têm cartão de oração se levantem para a oração agora, enquanto oramos universalmente pelas pessoas. Agora, queremos que saiba, agora, você que está de pé com cartão de oração, alguma dúvida em sua vida, algum pecado em sua vida que você não confessou? Se há, deixe-me pedir-lhe isto. Não entre na fila de oração com pecado inconfesso no coração, porque
Você deve, este é o pão dos filhos. Veja, e se você não é cristão, renda sua vida a Cristo na fila de oração, então venha, é para o crente. Você fará isso, aceite-o primeiro como seu Salvador, e então atravesse a plataforma para receber a oração. Agora vou orar por cada indivíduo, não somente passá-los por aqui como algum tipo de rotina, estamos uma igreja agora. Acho que a irmã Wyatt nos deu razão para que possamos ficar e orar. Podemos ficar pelo tempo que quisermos. E agradeço a irmã Wyatt e a equipe aqui por nos deixar fazer isso. Que Deus abençoe. Seu corajoso esposo se colocou de pé aqui nessa plataforma, orou pelos enfermos sem morrer, pelo que sei, um verdadeiro soldado da cruz, e agora estou tentando prosseguir fazendo a mesma coisa, abençoar este povo. E agora rogo que cada um de vocês que passar por aqui, você não tem de confessar alguma coisa que queira, você não tem de dizer nada que esteja errado com você, apenas vir deixar-me orar por você e crer. Você crê que Deus me enviou para fazer isso? Levante a mão, lembre-se do que o anjo do Senhor disse: se conseguires que o povo crê em ti, fores sincero quando orares, nada resistirá diante da oração. E você sabe que isso é verdade, tem sido provado. Agora vou pedir a irmã Rose, fazendo um favor, para tocar esse somente crer, ou o grande médico está perto, ou algo assim, e quero cada um de vocês agora em companheirismo comigo. Estarão vocês também, vocês que não estão na fila de oração, estarão em oração por essas pessoas? Bem, prometa-lhes isso ao levantar a mão. Eu estarei orando. Estaremos todos orando. Muito bem, sim. Desejaria que, se tiverem de sair, vão bem calmamente, de modo que não me incomodem enquanto oramos. Creio que estará terminado agora, irmã. Querido Deus, impõe as mãos sobre a minha irmã. Desafio a aflição de seu corpo. No nome de Jesus Cristo, que isso a deixe. Amém. Deus abençoe, irmã. A irmã crê de todo o coração. Todos os seus pecados estão confessados. A irmã está, tanto quanto saiba, está pronta para receber sua cura. Querido Deus, impõe as mãos sobre minha irmã, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E peço que a aflição do seu corpo vá embora, em nome de Jesus. Amém. Todos os pecados confessados. O irmão está pronto para sua cura. Crê, irmão. Querido Deus, impõe as mãos sobre meu irmão, uma vez que sabemos que Tu estás presente aqui, Senhor. Rogo que Tu o cures no nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os pecados confessados? Não, a irmã não me ouve. A irmã crê que ouvirá. A irmã crê. A mulher está surda agora. Nós vamos orar. Querido Deus, rogo que Tu cures nossa irmã e tires essa surdez dela. Ela se encontra em um mundo fechado onde não pode ouvir. Rogo que Tu concedas a sua cura através do nome de Jesus. Vou pedir às pessoas que mantenham a cabeça inclinada por um minuto. Quero ver o que aconteceu. Agora, por favor, no nome de Jesus Cristo, que ninguém erga a cabeça ou os olhos. Agora, vocês não devem fazê-lo até que eu lhes diga para fazer. Amém. Pode me ouvir agora? Ouve? Pode ouvir? Ela pode ouvir agora. Está vendo? Ouve isso. Agora, creia de todo o coração. A irmã crerá e creia. E Deus a curará completamente. Ela disse, eu apenas orei e coloquei as mãos em seus ouvidos. Ela disse que podia ouvir alguma coisa. Muito bem. Somente continua agora crendo que a irmã ouvirá perfeitamente e ouvirá. Todos os pecados confessados, irmã. A irmã está pronta para a sua cura. Querido Deus, impõe as mãos sobre minha irmã, sabendo que em nós não há coisa alguma boa em nós mesmos. Porém, sabemos que somos cristãos nascidos do Espírito de Deus. E impomos as mãos sobre nossa irmã e pedimos pela sua cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, a irmã crê que será curada. Muito bem, agora a irmã está curada. É assim que se deve fazer, isso mesmo. Todos os pecados confessados. A irmã está pronta para a sua cura. A irmã crê que pela imposição de mãos que o Deus que conhece o coração das pessoas a curará. Nosso Pai Celestial, roga que Tu cures nossa irmã enquanto impomos as mãos sobre ela e pedimos o nome de Jesus Cristo que Tu a cures. Amém. Como vai?
Naturalmente, a irmã sabe que sei o que está errado com a irmã, porém não estou dizendo porque a irmã sabe continuar indo adiante. Mas a irmã vai. Todos os pecados estão confessados, e a irmã crê que Deus a curará, a irmã crê que a artrite, acabei dizendo. Querido Deus, rogo que tu a ajudes e a cures, concede, em nome de Jesus. A irmã não vai ficar aleijada, vai crer de todo o coração. A irmã crê que Deus a curará. Todos os pecados confessados, a irmã está pronta para a sua cura. A irmã crê que suas costas ficarão boas. Querido Pai Celestial, rogo que a cures e torne sã no nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus abençoe a irmã. Vá crendo agora. Todos os pecados confessados, a irmã está pronta para a sua cura. Querido Deus, seus pecados, ela diz, estão confessados. Imponha as mãos sobre esta mulher. No nome de Jesus Cristo, peço pela sua cura. Amém. Todos os pecados confessados. A irmã precisa estar certa. A irmã está muito enferma, sabe disso. A irmã sabe que eu sei o que está errado. A irmã crê que Deus a curará seu coração, a tornará completamente sã. Querido Deus, rogo que no nome de Jesus Cristo que tu a cures e a torne sã. Que isso a deixe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus a abençoe agora. Não duvide, vá crendo. Pecados todos confessados. A irmã está pronta para a cura. Querido Pai Celestial, impõe as mãos sobre a nossa irmã, no nome de Jesus Cristo, que ela seja curada. Não duvide, vá crendo. Todos os pecados confessados, o irmão está pronto para a cura. Querido Pai Celestial, rogo que tu cures nosso irmão, o torne são. Concede, Pai, impõe as mãos sobre ele com este propósito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe. Creio nisso de todo o coração. Está crendo agora, irmã? Todos os pecados estão confessados, a irmã está pronta para a cura. Querido Deus, impõe as mãos sobre a irmã, no nome de Jesus Cristo, que ela seja curada para a tua glória. Amém. Agora, em muitas ocasiões como essa, apenas um toque, como Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. Se impuser as mãos sobre os enfermos, comecei a notar nas reuniões que isso surte efeito 50% mais do que quando você chama as pessoas em fila. Tem discernimento, porque você chega somente a alguns, e dessa maneira há muitos que são curados. A irmã confessou todos os seus pecados, a incredulidade e tudo. A irmã crê agora que será curada. Querido Deus, rogo que tu cures nossa irmã enquanto seguro sua mão. Peço no nome de Jesus Cristo pela sua cura. Amém. Deus a abençoe, irmã. A irmã crê agora, todos os pecados estão confessados. Querido Deus, impõe as mãos sobre nossa irmã, no nome de Jesus Cristo, pela sua cura. Amém. Deus abençoe, irmã. Parece uma coisa muito pequena, porém foi Deus que prometeu isto. Os pecados estão confessados. Querido Deus, rogo que tu cures esta nossa irmã, enquanto impõe as mãos sobre ela, no nome de Jesus Cristo, que ela vai e seja curada. Amém. Os pecados estão confessados. Querido Deus, rogo que tu cures nossa irmã enquanto impõe as mãos sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, à medida que venham com a mecânica, que ela atinja a dinâmica, funcionará. Os pecados estão confessados, ela está pronta. Querido Deus, rogo que tu a cures e a torne sã em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmã. Todos os pecados confessados, querido Deus, pela maneira como esta mulher me olha nos olhos, creio nisso, rogo que tu a cures em nome de Jesus. A irmã somente está trazendo, não está, irmã? A irmã somente está trazendo. A irmã crê que Deus a tornará sã. Deus a abençoe. Pai Celestial, tu és sempre misericordioso para com os cegos e os necessitados. Agora, elas viram o que tu fizeste esta noite. Assim, cremos, Senhor, este último grande sinal movendo-se entre nós agora. Peço que a vista desta mulher cega venha a ela em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora espalhe isso. Espalhe isso. Não crê que Deus a curará? Querido Pai Celestial, impõe umas mãos sobre nossa irmã e peço que tu a cures em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, irmã. Deixe-nos ouvir como está, como vai. A irmã crê.
Ó, querido Pai Celestial, rogo por nossa irmã, confiando que tu a curarás agora, impõe as mãos sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Agora crê, isso mesmo, somente vá crendo. Irmão, crê, todos os pecados confessados. Querido Deus, rogo que tu cures nosso irmão e o tornes são, no nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã, crê. Ó Deus, rogo que em nome de Jesus Cristo, humildemente, na doçura e mansidão desta hora, que o Espírito Santo torne essa mulher sã. Rogo que Deus lhe envie seu filho, irmã querida. Deus abençoe. Querido Pai, rogo por nossa irmã que na doçura do Espírito Santo, que Ele venha agora e cure nossa irmã em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido Deus, rogo por meu irmão que se encontra aqui em pé e imponho as mãos sobre ele e peço pela sua cura em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu irmão. Muito bem. Garotinho. Querido Deus, imponho as mãos sobre o garotinho, abençoo no nome de Jesus Cristo para a sua cura. A irmã crê agora, a irmã também quer receber a oração. Querido Deus, rogo por ela, enquanto lhe imponho as mãos agora. Esta é a tua comissão, é o que tu disseste para fazer. Estes sinais seguirão os que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Tu disseste isso, Senhor. Agora, ele disse isso, não disse? Tem de acontecer dessa maneira, irmão. Querido Deus, rogo que tu cures nossa irmã e a torne sã em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmã. A irmã veio crendo. Querido Pai Celestial, peço tuas bênçãos sobre nossa irmã, somente obedecendo o que disseste para fazer. Disseste, estes sinais seguirão os que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, tu disseste, os curarão. Permita-me parar aqui só um momento para dizer, somente para deixar o povo descansar por um momento, só por um momento. Um crítico certa vez me disse que não era assim, porém vejam, ele disse, estes sinais seguirão. Ouviram minha mensagem em julgamento, submetendo Jesus ao julgamento. Vejam, ele disse a Noé, vai chover. Não choveu por 120 anos. Mas ainda assim choveu. Ele disse a Abraão que ele teria um filho com Sara. Aconteceu 25 anos mais tarde. Ele não disse quando, disse que teria um filho. 25 anos mais tarde aconteceu, vejam. Ele não disse quando, ele disse a oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. Se impuserem as mãos sobre os doentes, os curarão. Foi isso que ele disse. Ele não disse que saltariam, fariam imediatamente. Ele disse, os curarão. Veja, essa é a sua promessa. É nisso que cremos. Venha, irmã. A irmã crê que isso é verdade. Então, não há como impedir que a irmã seja curada. Imponham as mãos sobre a irmã no nome de Jesus Cristo para a sua cura. Amém. A irmã crê. Todos os pecados confessados e pronta. Querido Deus, impõe as mãos sobre a irmã em obediência ao teu mandamento e peço pela sua cura em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês que estão recebendo oração, quero que me façam um favor, quero que relatem, antes que essas reuniões terminem, o que acontece. Apenas deixe a audiência, outras pessoas verem o que realmente acontece. Talvez amanhã, no dia seguinte, ou quando seja, vocês apenas observem o que acontece. Minha correspondência indica que é tal modo diferente do que deixá-los tentar só para a fé, porque Jesus disse, impor as mãos sobre eles, os curarão. Agora, entendo o que ele disse. Ele não disse que eles saltariam e correriam de um lado para o outro. Poderiam fazer isso, porém ele disse, os curarão. Foi isso que ele disse. Foi o que ele disse. É nisso que eu creio. E ele está aqui agora, aquele que disse a palavra, está aqui para fazer o que seja assim. O Senhor crê. Querido Pai Celestial, sobre a confissão de sua fé e crendo, imponho as mãos sobre ele, em nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Querido Deus, imponho as mãos sobre esta mulher, no nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Muito bem. Querido Pai, imponho as mãos sobre essa mulher, no nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Tu disseste, os curarão. Pronta para a cura, irmã. Querido Deus, impõe as mãos sobre ela, no nome de Jesus Cristo, para que tu a cures. Muito bem, irmã, querida.
Tudo pronto para a cura. Sua fé agora foi satisfeita. A irmã crê que será curada. E Deus impõe as mãos sobre ela em obediência ao teu mandamento a todo o mundo e de toda criatura. Impõe as mãos sobre ela em nome de Jesus para a sua cura. Querido Deus, impõe as mãos sobre meu irmão no nome de Jesus Cristo para a sua cura. Querido Deus, impõe as mãos sobre minha irmã, no nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Descendo pelo corredor, simplesmente não quis preocupá-la. A irmã ficará curada se crer nisso agora. Querido Deus, rogo que tu cures minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para me ajudar a orar por estas pessoas. Agora temos alguns lenços aqui, tais, aqui para receber oração. E quero que continuem a orar comigo agora, estes pacotinhos. Sei que isto parece muito estranho, pessoas que orem por uma coisinha como essa, porém, se você somente pudesse entrar no meu escritório uma vez e apenas observar, se tivéssemos guardado os testemunhos no decorrer desses anos, acho que não se conseguiria empilhá-los, que foram curados apenas pelo envio de lenços de oração, como esse, milhões deles repetidas vezes ao redor do mundo. Agora, sabe o que é? Que é isto? Alguém põe esse lenço aí para esse jovem. Meu irmão reconhecerá seu lenço, não é, irmão? E tenho visto criancinhas aleijadas serem curadas, e veja você o que é. É somente um ponto de contato, como Oral Roberts costumava dizer, é somente um ponto de contato. Nós oramos agora, não fazemos isso nós próprios, fazemos isso porque a Bíblia nos comissionou a fazer isso, todos sabemos que isso é verdade. Agora, há muitas pessoas que ungem lenços e coisas tais. Bem, agora achamos que está bem, certamente, porém, se nós somente, a Bíblia não diz que ungiam lenços, porém levavam no corpo de Paulo lenços. Agora está vendo do que estou falando agora. O que eles viram, esse poder vivificador que estava em Paulo, que eles sabiam que ele era servo de Deus, sabiam que Deus estava nele, sabiam que tudo que ele tocava era abençoado. Quantos compreendem isso? Digam amém. Sabem, acho que Paulo era bem escriturístico no que fazia, não acham? Querem que lhes diga de onde eu acho que ele tirou a ideia de fazer isso? De Eliseu, está certo? Vejam, Elias disse, toma este bordão, vai e põe-no sobre o bebê. E o profeta enviou o bordão porque sabia que tudo que ele tocava era abençoado. Ele conhecia a sua posição, se ele apenas conseguisse fazer a mulher crer na mesma coisa. Agora veja, a Bíblia nem mesmo diz, orarão pelos enfermos, diz, imporão as mãos sobre os enfermos. Agora somente pensem, as pessoas viram no apóstolo Pedro a presença de Deus manifestada neste homem, de tal modo que elas até mesmo depositavam as pessoas em sua sombra e eram curadas. Quantos sabem que é escriturístico? Isso é exatamente a escritura, tanto quanto João 3,16. Vejam, é tudo a palavra de Deus. Agora, as pessoas, vocês sabem que a sombra daquele homem não curava as pessoas. Porém, veja, se o poder de Deus esteve sobre aquele profeta por anos e anos depois que ele morreu, tanto que um homem morto foi lançado sobre seu corpo, seus ossos, o corpo nem estava ali, os ossos estavam ali, e a presença de Deus estava sobre aqueles ossos, a tal ponto que aquele homem morto retornou à vida. Agora, vocês não sabem que esse mesmo Deus que fez todas essas coisas está aqui mesmo, esta noite? Para mim, acho que devíamos ser o povo mais feliz em todo o mundo. Somente pensem nisso. Eu espero que não tenha dado a impressão para minha audiência crer que seja alguma coisa que eu próprio faça. Você sabe que não é isso. Eu sou seu irmão. Vejam, eu sou apenas seu irmão. Mas de fato sei, de fato sou conhecedor disto, que Deus está aqui. E sei que Ele nos tem dado algo
que não podemos explicar somente pela palavra de Deus, que declara que estaria aqui neste tempo. Assim, isso também nos dá identificação para saber que estamos vivendo nos últimos dias. Isto nos dá identificação para saber que este povo, este escolhido, eleito, chamado a sair, predestinado. Agora, essa é uma grande palavra, predestinado, porém todos sabemos que é a verdade. Absolutamente sabemos que o infinito Deus predestinou todas as coisas por presciência antes da fundação do mundo. Até mesmo o Cordeiro foi morto e todo o nome que algum dia estaria no livro foi colocado no livro antes que o livro fosse escrito. Agora, quantos sabem que isso é verdade? E Jesus veio para redimir aqueles que estavam no livro. Na Bíblia, o Cordeiro veio de trás da cortina e tomou o livro e abriu os selos com que tal estava selado, porque ele veio para reclamar tudo que havia redimido. Ele é o intercessor agora. Um intercessor fazendo intercessões por aqueles que ele redimiu. Todo aquele cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro está redimido. Como fiz uma rude declaração outra noite, estou esperando todos trazerem estes lenços aqui, não estou tentando pregar outra vez, mas eu disse que houve uma pequena declaração, espero que não pareça como sacrilégio, mas como o fazendeiro que colocou a galinha para chocar e que não tinha ovos suficientes, de modo que apanhou um ovo de águia e o colocou para chocar sobre a galinha, ela chocou uma águia. Ela era muito estranha entre todos os frangos porque não via as coisas da mesma maneira, mas tudo que ela já tinha visto era a galinha. Ela somente ouvia uma voz que não parecia com sua voz, nem conseguia produzir uma voz como a de galinha ou de frangos. Ela não apreciava a dieta deles, visto que comiam no curral. Havia alguma coisa diferente a seu respeito, todavia ela não sabia qual era a diferença. Então, certo dia, ali estava a mãe águia, a qual sabia que tinha posto certa quantidade de ovos e um daqueles ovos, que era para ser seu filho, estava faltando. Assim, ela foi em busca dele e o encontrou no curral. E ela gritou, e quando gritou, a águiazinha conheceu a voz da mãe. Como Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Penso ontem à noite, quando vi aquele painel de batistas presbiterianos e outros mais, eles podem ter sido criados sob uma galinha. Desculpe-me, irmãos, vejam. Porém, a mãe sabia que tinha seus queridos em algum lugar ali. Assim, aqueles homens que se encontravam ali não estavam discutindo a alimentação que haviam recebido da galinha-mãe, assim por diante, mas agora eles são águias, vejam, voam pelo seu alimento, está vendo? E eu penso que a igreja é algo como uma cena que vi não faz muito, vindo de Tucson, ou de Phoenix, indo para Tucson, vi uma coisa misteriosa. E isso, de certo modo, quebrantou meu coração, ao ver o que tinha acontecido com um falcão que costumava voar nos ares, um irmão da águia, o qual é um tipo da igreja, e Jeová é a águia. Ele chamou seus profetas de águias, chamou a si próprio Jeová de águia. Porém, este falcão há muito perdeu sua identificação, porque não plana mais nos ares e caça sua refeição como era para fazer. Porém, se senta nos fios telefônicos e age como um carniceiro. Ele vai atrás de coelhos mortos que os carros mataram. E ele e os urubus vão lá e comem juntos. Ele anda pulando como um urubu, ao invés de caminhar como devia. Ele perdeu sua identificação. E digo isto com todo amor pio e respeito. A igreja há muito perdeu sua identificação como uma irmã águia. Ela se senta por aí, ao invés de se aprofundar na palavra e verificar se essas coisas estão certas, espera por um monte de literatura da escola dominical que foi feita por um bando de intelectuais em algum lugar, algum coelho morto que foi morto em algum outro lugar, anda pulando como um abutre. Deus ajuda-nos a voar para longe disso. Essas promessas são verdadeiras. Não o que alguém disse acerca disso, mas o que Deus disse acerca delas. Elas são verdadeiras. Estou tão contente de estar associado com águias. Oremos juntos pelos nossos enfermos.
Querido Pai Celestial, é ensinado na Bíblia que levavam do corpo de Paulo lenços e aventais, e demônios saíam das pessoas e espíritos imundos as deixavam. Agora, Pai, eu aqui de pé por cima destes lenços represento toda a pessoa que está presente. É o corpo de Cristo. Nós juntos estamos declarando pela graça e amor que estamos aqui para representar sua noiva e crendo, associados com Ele em seu reino. E sabemos que não somos São Paulo, porém sabemos que Tu ainda és Jesus. E rogamos que Tu honres a fé destas pessoas. Se elas tivessem vivido no passado, nos dias de Paulo, teriam ouvido este mesmo evangelho, visto essas mesmas coisas. Portanto, elas são o mesmo tipo de gente e Tu és o mesmo Deus. Deste modo, rogo, querido Deus, que Tu honres a fé deles, como fizeste com aqueles nos dias bíblicos, e que todo o poder demoníaco, toda a enfermidade, toda a aflição que amarrou estas pessoas, que estes lenços e pacotes aqui representam, que esse poder maligno de enfermidade as deixe. Foi dito certa vez que Israel estava caminhando no cumprimento do dever para uma terra prometida, e exatamente no cumprimento do dever, o inimigo veio e os encurralou, e o Mar Vermelho os impediu de prosseguir no cumprimento do dever e em sua marcha. E Deus olhou desde os céus através da coluna de fogo, e o mar ficou amedrontado. Ele rolou suas ondas de volta, porque as ondas de Deus estavam no fundo do mar, e isto abriu caminho para seus filhos caminhando na linha da obediência. Agora, Deus, se o Mar Vermelho ficou amedrontado e rolou de volta suas ondas, rolou de volta suas águas e abriu espaço para filhos em viagem marchando em obediência, querido Deus, esta noite, olha através do sangue de Teu Filho Jesus, o qual fez a promessa. E quando esses lenços forem postos sobre o corpo enfermo das pessoas, que os olhos de Deus olhem e que essa enfermidade, esse demônio, fique amedrontado e se afaste, e que as pessoas continuem a jornada para a terra prometida com boa saúde e força. Enquanto Israel marchou através do deserto, não houve uma pessoa débil entre eles. Na outra extremidade, que isso seja concedido às pessoas, Pai, porque enviamos estes lenços em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe a cada um. Enquanto apanham seus lenços agora, creiam de todo o coração, creem que Deus ouve isto. Estão vendo? Eu quero dizer isto, não duvidem nem um pouquinho. Vejam, pode parecer bem estranho, perdoem-me só por um minuto. Não duvidem nem um pouquinho, mas creiam agora que o que pedimos, Deus dá. Vocês creem que é Deus aqui que conhece o segredo do seu coração, sabem e creem que é Deus. Agora somente firmem sua mente. Agora não pode ser nada mais, estão vendo? Agora, e se houvesse um grande amanhã, há muitos anos, isso seria história. E se as pessoas, daqui a anos, se fosse para ver tal coisa, viesse e dissesse bem, se eu tivesse vivido naquela época e tivesse visto isso ser feito, ora, seria tudo o que eu precisaria saber, teria crido na mesma hora. Vejam, a mesma coisa em que vocês creem, se vocês tivessem estado lá atrás quando fizeram tal, então lembrem-se, ainda é Ele, é a vida dele em vocês. Deus os abençoe.